Você já ouviu falar em causa e efeito, em semear para depois colher. Você sabia que esses conceitos são importantíssimos também no que diz respeito ao cuidado e ao gerenciamento das nossas finanças pessoais? É deste assunto que eu vou falar agora. Fique com a gente porque temos aqui uma reflexão importante para você. Olá, meu querido amigo e amiga, eu quero hoje iniciar o nosso vídeo lendo um texto da Bíblia, que está no livro de Eclesiastes, palavras do sábio Salomão. Eclesiastes capítulo 11, o verso 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Um texto bem interessante, na verdade aqui eu diria que é como uma figura de linguagem que o sábio Salomão estava mencionando aqui nesse texto. Nós podemos entender esse texto fazendo uma reflexão sobre duas situações do tempo do sábio Salomão. A primeira delas fazia referência àqueles negociantes que depois que tinham uma colheita de suas produções, eles colocavam essa colheita dentro de um barco e eles saíam em barcos para outras terras para vender aquilo que haviam produzido e depois eles retornam trazendo dinheiro, trazendo resultado do trabalho. Uma outra aplicação que pode-se fazer aqui era uma prática comum na Palestina. O trigo e a cevada, que são ingredientes do pão, eram lançados sobre as águas no tempo das cheias do rio. E depois que as águas abaixavam, essas sementes que eram lançadas davam seus frutos, elas cresciam e davam resultado. Talvez por um desses dois motivos levou o sábio Salomão a dizer essas palavras. Por que eu estou relembrando isto aqui com vocês? Porque aqui está o princípio da proatividade, aqui está o princípio do planejamento, aqui está o princípio da causa e efeito. Se você deseja fazer uma boa reserva financeira, isto vai acontecer dependendo das suas ações. Se nós queremos galgar algo mais em nossa vida financeira, nós devemos semear para colher no futuro. Este é o ensinamento contido aqui na palavra do Senhor. Toda boa realização tem início na semeadura, que talvez até seja uma ideia que, tendo germinada, sendo cultivada, vai produzir os seus frutos. Para isso é necessário que haja o trabalho inteligente, é necessário que haja diligência, que haja disciplina. Como é bom nós percebermos como as coisas acontecem na natureza. Como é bom perceber o trabalho de um agricultor. Ele que prepara o solo, ele que aduba o solo, depois ele lança a semente no tempo certo, depois ele aguarda para que essa semente possa crescer, possa germinar e possa dar o fruto tão esperado. Esta prática do agricultor, ela se aplica na nossa vida financeira. Nós estamos começando um ano novo e nós vamos estabelecer alguns planos. Agora lembre, a colheita virá com uma semeadura boa, um trabalho bem feito. Lembre-se de cuidar das suas finanças pessoais como aquele agricultor que trabalha lá no campo, preparando o terreno, com dedicação, com empenho, semeando no tempo certo. Não esmoreça, seja disciplinado, seja perseverante. E claro, o agricultor, ele corre alguns riscos, porque ele depende do efeito da própria natureza. Ele depende, por exemplo, da chuva que deverá vir no tempo certo, para que aquela semente possa germinar. O mesmo acontece na nossa vida. Os riscos, eles vão existir também, mas serão riscos calculados. Essa dose de incerteza em relação à colheita não deve ser um empecilho para que você busque os seus sonhos. O empecilho para que os sonhos sejam realizados será a falta de coragem, a falta de ousadia e a falta de colocar em prática os conselhos tão importantes, os cuidados que devem ser tomados, consolidados em sua vida, para que você alcance os seus sonhos e os seus objetivos. Como eu falei aqui sobre semear e colher, eu quero ler um texto também, um bonito texto desta feita que está no livro de Salmos. Eu vou ler o Salmo 92, o verso 14. Diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A Bíblia afirma que mesmo na velhice você pode dar frutos e você pode ter qualidade de vida. Mas para isto é preciso semear hoje.
A minha mãe é um exemplo de quem vive uma vida feliz, alegre, otimista, sorridente. Você pode ter essa vida também lá na frente, mas é necessário começar a semear hoje. Lembre das palavras do sábio Salomão. Lembre-se de fazer a sua parte hoje para que você colha os resultados amanhã na realização dos planos que você estabeleceu para a sua vida. Desejamos que a bênção de Deus esteja ao seu lado. Deixe o seu like no nosso vídeo, ok? E permaneça conosco. Nos vemos então na próxima semana, no próximo vídeo. Será um prazer ter você ao nosso lado. Um abraço. Tchau.